Glória a Deus. Eu saúdo aos amados ouvintes com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Diego Fernandes e nós vamos estar orando pela Ucrânia, porque muitas almas estão morrendo naquele país, né? E nós, como igreja de Jesus Cristo, temos que estar orando. Então fique ligado com Deus, ore também comigo também, pela Ucrânia, pelo Brasil e por outros países também que precisam da nossa oração. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Pai querido e Pai amado, nesta manhã, ó Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, meu Pai, que o Senhor me concede, meu Pai, de estar adentrando, Pai, em Tua presença, para poder, Pai, fazer essa oração, Pai, pelo país da Ucrânia, meu Pai. Porque sabemos, meu Pai, que esse país, Pai, está em guerra, Pai, com a Rússia, meu Pai. E muitas almas, Pai, há naquele país que estão morrendo, Pai, sem salvação. Muitos soldados, ó Deus, estão morrendo sem salvação. E nós se preocupamos muito, ó Pai, porque são almas, ó Pai, que precisam, Pai, de Jesus, que precisam, meu Pai, da salvação, ó Deus. E o diabo, Pai, provoca, Pai, essa guerra para poder, Pai, levar muitas almas para o inferno, porque o diabo sabe que lá há muitas pessoas, meu Pai, que não aceitaram o Senhor como Salvador, meu Pai, que não confessaram o Senhor Jesus Cristo, Pai, como o único e suficiente Salvador, ó Pai. E o diabo sabe, ó Deus, que sem Jesus, o homem e a mulher, ó Pai, não pode, ó Deus, não pode chegar até Ti, meu Pai, porque Jesus disse, ó Senhor, em João capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Ó Pai, eu oro, Pai, pelo país da Ucrânia, meu Pai, para que o Senhor venha, Pai, salvar, Pai, almas, Pai, naquele lugar, ó Deus. Para que o Senhor venha levantar, ó Deus, profetas, meu Pai, homens de Deus, Pai, para poder pregar, meu Pai, naquele lugar, ó Deus. Ó Pai, em meio à guerra, meu Pai, Senhor na glória, o Senhor venha levantar, Pai, os Teus servos, meu Pai, venha levantar a Tua igreja para poder pregar, ó Deus, para poder, Pai, dizer para aquele povo, meu Pai, que a única solução para eles, meu Pai, é entregar a vida deles para Jesus, ó Senhor da glória. É entregar, meu Pai, suas vidas, meu Pai, a Teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai, porque somente Ele, ó Senhor, nos garante, meu Pai, a salvação, nos garante, Pai, a vida eterna, meu Pai. Independente, meu Pai, se iremos morrer ou não, meu Pai, mas estando, Pai, em Jesus Cristo, meu Pai, temos a garantia, meu Pai, que se morrer, meu Pai, que se nós morremos, meu Pai, nós iremos, Pai, se encontrar, Pai, com o Senhor, meu Pai. Aleluia, Pai, iremos, Pai, morar, meu Pai, no lugar, Pai, muito melhor, meu Pai, do que aqui na terra, meu Pai, que não se compara, Senhor, na glória. Aleluia, meu Pai, porque o céu, meu Pai, é maravilhoso, Senhor. Ó, Pai, então eu oro a Ti, meu Pai, porque, Pai, nós se preocupamos com aquelas almas, Pai, que estão morrendo, ó Deus, que estão, meu Pai, morrendo sem salvação, ó Pai. Pai, tenha misericórdia, ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai, e levanta a Tua igreja para poder pregar, Pai, naquele lugar, para poder pregar, meu Pai, Senhor da glória, na Ucrânia, Deus. Ó, meu Pai, para que muitos, meu Pai, possam, meu Pai, Senhor da glória, olhar para Ti, ó Deus, olhar para Jesus, meu Pai, porque é a única solução, meu Pai, ó, meu Pai, que eles têm, meu Pai, e que pode, meu Pai, Senhor na glória, salvar ele, meu Pai, é Jesus Cristo, meu Pai. Jesus Cristo, meu Pai, é o Salvador, ó Deus. Aleluia, Pai, e quer ser também, meu Pai, Senhor na glória, o Salvador deles, meu Pai, salvando as suas almas do fogo do inferno. Ó Pai querido, porque a Bíblia diz que o inferno, ó Deus, nunca se farta, meu Pai. Quanto mais almas entram, meu Pai, no inferno, mais o inferno quer almas, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor na glória, eu clamo a Ti, meu Pai, eu clamo pela Tua misericórdia, ó Deus, para que o Senhor venha salvar, meu Pai, almas naquele país, Senhor da glória, pois Tu é poderoso, meu Pai, Tu és maravilhoso, meu Pai, pois quando o Senhor manifesta, Pai, o Teu reino, meu Pai, quando o Senhor lança, Pai, a rede, meu Pai, do Evangelho, meu Pai, no país, meu Pai, muitas almas, meu Pai,
Muitas almas se convertem, meu Pai, muitas almas são libertas, muitas almas são salvas, ó Deus. Oh, Pai querido, Senhor na glória. Oh, meu Pai, nesse momento, Pai, de guerra, meu Pai, há pessoas, ó Deus, desesperadas, meu Pai. Ó Pai, há famílias, meu Pai, que não sabe, Pai, o que fazer, ó Deus, que não tem mais esperança, ó Pai querido. É aí que a tua igreja, meu Pai, na Ucrânia, meu Pai, tem que se levantar, meu Pai, na pregação, ó Deus, na oração, ó Pai. E aleluia, Pai, pregar, meu Pai, para aquele povo, para aquela nação, meu Pai, que há esperança, meu Pai, se na glória, que eles têm, Pai, aleluia, Pai, colocar, meu Pai, a sua fé, meu Pai, é Jesus Cristo de Nazaré. Ó Pai, que eles devem, meu Pai, se na glória, depositar toda a sua fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a única esperança, meu Pai, que nós temos, meu Pai, nessa terra, meu Pai. Essa terra, meu Pai, que está, meu Pai, Senhor na glória, se preparando, ó Deus, para ter uma grande guerra, meu Pai, até mesmo para uma terceira guerra mundial, ó Deus. Ó Pai querido, a essa terra, meu Pai, que passa, meu Pai, por pestilência, meu Pai, a qual virá fome, meu Pai, a qual as guerras, Pai, irão se agravar, meu Pai. Tudo isso é cumprimento, Pai, da sua palavra, Pai. Aleluia, Pai, para que o Senhor possa vir, meu Pai, buscar, Pai, a sua noiva, buscar, Pai, a sua igreja, meu Pai, que está aqui na terra, meu Pai, clamando, meu Pai, orando, meu Pai, para que o Senhor venha salvar, ó Deus. Eu peço que o Senhor venha, Pai, levantar mais intercessores, ó Pai, para poder orar, Pai, pela Ucrânia, Senhor da glória. Mais intercessores, meu Pai, venha se colocar na brecha, Pai, por esse país, Senhor da glória. Porque o diabo, Senhor da glória, ele quer levar, meu Pai, muitas almas, Pai, para o inferno, Pai, naquele país, ó Deus. Ó Pai, somente o Senhor pode, meu Pai. Somente o Senhor pode salvar, meu Pai, aquela nação, meu Pai, salvar, Pai, aquele povo, Pai. Salvar famílias para aquele lugar, ó Deus. Ó Pai querido, eu não sei como é que está a situação, Pai, da igreja, Pai, na Ucrânia, meu Pai. Eu não sei, meu Pai, se estão pregando, meu Pai, se estão orando, meu Pai, se estão, meu Pai, na rua, meu Pai. Senhor da glória, aleluia, Pai, pregando a tua palavra, meu Pai, correndo risco de vida, Pai, mas pregando, Pai, o teu evangelho, ó Deus. Aleluia, Pai, alertando o povo, meu Pai. Alertando o povo, meu Pai, que o homem está, Pai, ordenado a morrer somente uma só vez, ó Deus. E depois disso segue-se o juízo. Aleluia, Deus. Alertando, meu Pai, aquela nação, meu Pai, que quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E que eles precisam se arrepender, ó Deus. E precisam crer, Pai, no Filho Jesus Cristo, ó Deus. Precisam, Pai, crer, Pai, acreditar, Pai, ser na glória em Jesus Cristo, meu Pai, ser batizado, para que possa ser salvo pela tua graça, ó Deus. Ó Pai querido, ser na glória. Ó Pai, nesta hora, meu Pai, eu quero, meu Pai, pedir o Senhor perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, Deus. Pelos pecados, meu Pai, ser na glória da nação da Ucrânia, Deus. Eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, porque todos, Pai, erramos, Pai. Todos, Pai, pecamos, Senhor da glória. Ó Deus, quando Daniel, meu Pai, ele fez, Pai, uma oração, meu Pai, ele mesmo se incluiu a ele, Senhor da glória, dizendo que nós, Senhor da glória, pecamos contra Ti, meu Pai. E ele estava incluindo ele, meu Pai, Senhor da glória, na confissão de pecado, ó Deus. Aleluia, Deus. Ah, Senhor Deus. Ah, Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Grande e tremendo, que guardas o conserto, a misericórdia para com os que te amam e guardas os teus mandamentos. Pecamos, Senhor, e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos pais, aleluia, a nossos reis, aos nossos príncipes, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê nesse dia, aos homens, aleluia, e aos moradores
aleluia, aos de perto e aos de longe, em toda a terra por onde os tem lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós se rebelamos contra ele e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão de seus servos profetas. Sim, ó Deus, todo o povo transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu, Senhor, na glória. Aconteceu, meu Pai, Senhor, na glória, essas coisas, Pai, que está acontecendo, Pai, na Ucrânia, meu Pai, e no mundo inteiro, meu Pai. Aleluia, meu Pai, mas como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como se vê neste dia. Pecamos, ó Deus, procedemos impiamente, ó Senhor, segundo todas as tuas justiças. Aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade, Senhor, na glória. Ó, meu Pai, aparta a tua ira, Pai, teu furor, meu Pai, Senhor, na glória do país do Brasil, ó Deus. Aparta-se, Senhor, na glória da tua ira e o teu furor, meu Pai, da Ucrânia, ó Deus. Ó meu Pai, porquanto, ó Deus, por causa dos nossos pecados e por causa das nossas iniquidades e das iniquidades, Pai, dos nossos pais, tornou-se, Senhor, na glória. Aleluia, glória a Deus, meu Pai. Tornou-se, meu Pai, como Daniel diz, meu Pai, Jerusalém, e teu povo um opróbrio para todos que estão ao redor de nós, meu Pai. Ó Pai, por causa para nossos pecados, Senhor, na glória. Acontece isso, Pai, no mundo, meu Pai, essas coisas acontecendo, meu Pai. É pessoas morrendo na Ucrânia, Deus. É pessoa morrendo, meu Pai, do lado da Rússia, Deus. E almas, meu Pai, estão descendo, Pai, ao fogo do inferno, meu Pai. Aleluia, meu Pai, se na glória, por causa, meu Pai, dos pecados, Pai, por causa dos nossos pecados, Pai, dos pecados dos nossos pais, ó Deus. Agora, pois, ó Deus nosso, aleluia, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas e sobre o teu santuário assolado, se na glória. Faz resplandecer o teu rosto por amor do Senhor, meu Pai. Senhor, sobre, meu Pai, os lugares, Pai, assolados, Pai, na Ucrânia, meu Pai. Os lugares que foram bombardeados, meu Pai, a qual morreu muitas pessoas, ó Deus. Faze, Pai, resplandecer o teu rosto, Pai, por amor, Pai do Senhor, meu Pai. Faz resplandecer o teu rosto, meu Pai, no país da Ucrânia, Senhor, na glória. Para que possam, meu Pai, se na glória, olhar para ti, meu Pai. Aleluia, meu Pai. E ver, meu Pai, que ainda há esperança, Deus. E a esperança, ó Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Inclina, ó Deus meu, teus ouvidos e ouve. Abre teus olhos e olha para a nossa desolação. Aleluia, meu Pai, para a cidade que é chamada pelo teu nome, ó Deus, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias, ó Deus. Então peço a ti, meu Pai, abre teus olhos, meu Pai, e olha para a desolação, meu Pai, das cidades, Pai, da Ucrânia, meu Pai. Abre teus olhos, meu Pai, e olha, meu Pai, o que o diabo está fazendo, meu Pai, naquela nação, meu Pai, matando muitas almas, meu Pai, levando almas para o inferno, ó Deus.
Ó, meu Pai, eu lhe peço, ó Deus, aleluia, Senhor, na glória. Ó, Pai, porque, Pai, não lançamos, Pai, nossas súplicas perante a Tua face, meu Pai, confiando, meu Pai, na nossa justiça, meu Pai, mas nós confiamos, ó Deus, em Tuas muitíssimas, ó Deus, misericórdia. Ó, Senhor, ouve, Senhor. Ó, Senhor, perdoa. Ó, Senhor, atende-nos e opera sem tardar, por amor de Ti mesmo, ó Deus, meu. Porque, meu Pai, se na glória, a nação, meu Pai, se na glória da Ucrânia, meu Pai, se na glória precisa do Senhor, meu Pai. Ó, meu Pai, aquele povo precisa de Ti, meu Pai. Então nós clamamos, Pai, ao Senhor, meu Pai, para que o Senhor possa, Pai, visitar, meu Pai, aleluia, Pai, a nação, meu Pai, da Ucrânia, ó Deus. Ó, Pai, oramos a Ti, se na glória, com propósito, meu Pai, de ver, meu Pai, o Senhor agindo, meu Pai, naquele país, ó Deus. O Senhor está operando, Pai, a salvação, meu Pai, no meio daquele povo, ó Deus. Eu peço a Ti, Senhor, na glória. Ó, meu Pai, porque confiamos, meu Pai, em Tuas muitíssimas misericórdia, Deus. E o Senhor não tem prazer, meu Pai, na morte, Pai, daquele que morre. E o Senhor não tem prazer na morte, Pai, do ímpio, Senhor, na glória. Mas o Senhor tem prazer, meu Pai, que o homem se converta, Pai, vivo, ó Deus. Ó, Senhor, na glória, então eu peço a Ti, meu Pai. Eu peço ao Senhor, porque o Senhor é o nosso Salvador, ó Deus. O Senhor é o nosso Salvador, meu Pai. E o Senhor é o nosso advogado, ó Deus, que perdoa nossos pecados, ó Pai. Ó, Pai querido, Senhor da glória, tem de misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Pai, salva almas, Pai, naquele lugar, ó Deus. Salva, Senhor da glória, pois há muitas crianças, Pai, naquele lugar, meu Pai, que estão aterrorizadas, ó Deus. Há crianças, meu Pai, ouvindo, Pai, barulho, Pai, de bomba, Senhor da glória, de tiro, ó Deus, que não tem mais paz, Senhor da glória, pois essa guerra parece, ó Deus, que não vai ter mais fim, ó Deus. Somente o Senhor pode intervir, ó Pai. Somente o Senhor pode, Pai, fazer essa guerra parar, ó Deus. Ó, meu Pai, por Tua muitíssima misericórdia, Pai querido. Olha, Pai, Senhor da glória, quantos soldados, meu Pai, estão morrendo, ó Deus. Tanto da Ucrânia, Pai, quanto da Rússia, meu Pai. Os soldados da Rússia já não querem mais, Pai, lutar, Senhor da glória. Pelo fato, Pai, de ter morrido muitos soldados, Pai, na Ucrânia, meu Pai. E é disso que o diabo, ele gosta, ó Deus. O diabo, ele gosta, Pai, de guerra, ó Deus, para poder, Pai, ver almas, Pai, morrendo, meu Pai. O diabo adora, meu Pai, em ver, Pai, homens se matando um ao outro, Deus. E no final, meu Pai, se na glória, ele arrastar suas almas para o fogo do inferno. Ó, Pai querido, tenha misericórdia, meu Pai, neutraliza, Pai, o poder, meu Pai, de Satanás, Pai, Senhor na glória nessa guerra, ó Deus. Que o Senhor venha neutralizar, meu Pai, o demônio da morte, meu Pai, na Ucrânia, Deus, nessa guerra, Pai querido. Eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa, meu Pai, convencer, meu Pai, convencer essas almas, ó Deus, convencer esses soldados, meu Pai, que estão indo para a guerra, meu Pai, a entregarem as suas vidas a Jesus Cristo, meu Pai. Aleluia, Pai, entregarem, Pai, suas vidas, Pai, ao Salvador Jesus, meu Pai, que somente Jesus Cristo pode salvar eles, ó Deus. Somente Jesus pode, ó Senhor da glória, mudar, meu Pai, essa situação, ó Deus. Ó, Pai querido, Senhor da glória, pois a minha preocupação, meu Pai, é as almas morrendo sem salvação. A minha preocupação, meu Pai, é ver essas pessoas morrerem, meu Pai, sem Jesus, meu Pai. Aleluia, Pai, sem a salvação, meu Pai. Senhor, agora trilhando outros caminhos, meu Pai, que levam para o inferno, meu Pai, ao invés de trilhar o caminho, Senhor da glória do céu, meu Pai, que só Jesus pode, meu Pai, conduzi-los, meu Pai, até a Ti, Senhor da glória. Oh, Pai querido, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Pai querido, e ouve, Pai, a minha oração, meu Pai. Ouve o meu clamor, ó Deus, aleluia, Pai. Levanta, meu Pai, o Teu exército, meu Pai, na Ucrânia, meu Pai, para poder pregar, Pai, o Teu evangelho, Pai. Encoraja, ó Deus, meus irmãos na Ucrânia, meu Pai, a pregarem o evangelho, meu Deus, aleluia, Pai.
a orar, meu Pai, a jejuar, meu Pai, pela nação, meu Pai, pedindo, meu Pai, clamando, meu Pai, pelo teu socorro, ó Deus. Ó, meu Pai, porque o Senhor é nosso socorro, Pai. Aleluia, Pai, bem presente da tribulação, ó Deus. Tu és nosso socorro, ó Deus. Aleluia, meu Pai. Pois quando, meu Pai, o povo do Egito, meu Pai, saído, meu Pai, do Egito, ó Deus, aleluia, Pai, rodeado, Pai, do deserto, meu Pai, por 40 anos, meu Pai, o Senhor estava ali, meu Pai, provendo, meu Pai, todas as necessidades, Pai, do povo, ó Deus, aleluia, Pai, o Senhor estava ali cuidando, Pai, daquele povo, meu Pai, de Israel, meu Pai. O Senhor estava ali, meu Pai, Senhor na glória, cuidando, meu Pai, Senhor na glória, suprindo as necessidades, Pai, do povo hebreu, ó Deus. Ó Pai querido, Senhor na glória, ó meu Pai, assim, ó Deus, como eles precisaram, meu Pai, de um libertador, meu Pai, também eu clamo, Pai, a Jesus Cristo, Pai, que é o nosso libertador, meu Pai, para que possa entrar nessa causa dessa guerra, ó Deus, para que possa intervir, meu Pai, possa, Pai, libertar esse povo, meu Pai. Aleluia, Pai, tirá-los, meu Pai, da mão, Pai, do diabo, Pai, que querem, Pai, arrastar suas almas para o inferno, ó Deus. Oh, Pai querido, eu peço a Ti, ó Pai, que Jesus Cristo, meu Senhor, possa ser o seu Salvador, meu Pai, possa ser o Salvador da Ucrânia, Deus, aleluia, Pai, salvando aquelas almas, Pai querido. Oh, Pai querido, eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, porque nós precisamos, meu Pai, como igreja, Pai, se unir em oração, meu Pai. O que devemos fazer, meu Pai, é se colocar na brecha, meu Pai, é estar orando, ó Pai querido, estar orando para que o Senhor venha, meu Pai, agir, para que o Senhor venha trabalhar, ó Deus, para que o Senhor venha salvar, ó Pai querido. Então por isso que eu clamo a Ti, meu Pai, nessa manhã, meu Pai, pedindo, Pai, ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha salvar, ó Deus, para que o Senhor venha, meu Pai, Senhor na glória, trabalhar, meu Pai, Senhor na glória, naquelas vidas, meu Pai, que estão, Pai, no meio da guerra, Pai querido, o Senhor da glória. Ó, meu Pai, porque aquele Pai está vivendo, meu Pai, um momento muito difícil, meu Pai, e toda guerra, Pai, tem fome, meu Pai, toda guerra tem pestilência, Pai querido, pois já não basta, meu Pai, essa pestilência, Pai, do coronavírus, meu Pai, agora vem, Pai, essa guerra, Senhor na glória, essa guerra para poder, meu Pai, Senhor na glória, acabar, meu Pai, com o povo, Pai, da Ucrânia, Pai, essa guerra para poder, meu Pai, aleluia, Pai, fazer, meu Pai, o povo da Ucrânia viver, meu Pai, uma vida desgostosa, meu Pai. Senhor na glória, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nesse momento, meu Pai, o povo precisa, meu Pai, se apegar em Ti, meu Pai, o povo precisa ouvir, Pai, Tua palavra, meu Pai, precisa, Pai, que a Tua igreja venha, Pai, pregar para eles, Pai, consolando eles, Pai, com as Tuas palavras, meu Pai, dizendo que eles devem, meu Pai, se agarrar em Ti, meu Pai, que eles devem se apegar a Ti, Senhor na glória, porque o Senhor, meu Pai, é o único Salvador que pode, meu Pai, nos salvar, ó Deus. Oh, Pai querido, eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, nessa manhã, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ouça, Pai, minha oração, meu Pai, ouça o meu clamor, meu Pai, Senhor na glória, porque isso não me alegra, meu Pai, mesmo que eu moro aqui no Brasil, ó Deus, mas eu estou, meu Pai, sentindo, Pai, no meu coração, meu Pai, um aperto, meu Pai, por ver, meu Pai, almas morrendo na Ucrânia. Eu estou sentindo, Pai, um aperto muito grande, meu Pai, por ver, meu Pai, muitas pessoas morrendo, ó Deus. Ó Pai, quantas pessoas, meu Pai, inocente, meu Pai, que estão no meio, meu Pai, se na glória, e morreu, ó Deus. E morreu ali, meu Pai, se na glória, por somente ser um cidadão, ó Deus, somente ser, Pai, um morador, ó Deus, ó meu Pai, acabaram, meu Pai, se na glória, sendo mortos, meu Pai, pelo exército, Deus da Rússia, Deus, oh Pai querido, se na glória, olha que tristeza, meu Pai. Olha que tristeza, meu Pai, em ver, meu Pai, em passar na rua, Pai, em ver corpos, ó Senhor, na glória, jogados, Pai, no chão, meu Pai, cheio de tiro, ó Senhor, na glória, ver corpos, meu Pai, Senhor, na glória, ensanguentado, meu Pai, olha que tristeza, meu Pai, quando a pessoa, Pai, ela vai na rua, meu Pai, vê o seu irmão caído no chão, e vê o seu pai caído no chão, vê alguém na sua parentela,
ou da sua família, ó Deus, caído no chão, meu Pai. Aleluia, Pai, e ali, Pai, as lágrimas, meu Pai, rolam, meu Pai, por ver, meu Pai, o ente querido, meu Pai, morto, ó Deus. Oh, Pai querido, aleluia, Pai, tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia, Pai, e perdoa, meu Pai, nossos pecados. Perdoa os pecados, Pai, da nação da Ucrânia, meu Pai. E muda, meu Pai, Senhor, na glória, a história para aquele país, meu Pai. Aleluia, Pai, trazendo um grande avivamento, meu Pai. E salvando, Pai, um grande número de almas para naquele lugar, ó Deus. Nós clamamos a Ti, meu Pai, para que o Senhor possa, Pai, derramar, Pai, um grande avivamento, Pai, na Ucrânia, Deus. Ó, meu Pai, derrama, Pai, teu avivamento, Pai, naquele lugar, meu Pai. E aviva, Pai, aquele país, ó Deus, salvando-os, meu Pai. Salvando eles, Pai, do fogo do inferno, ó Deus. Salvando eles do poder do pecado, ó Deus. Do poder, Pai, da morte, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Ó, Senhor, na glória. Porque temos que nos preocupar, ó Deus. Porque sabemos que após a morte, meu Pai, segue-se o juízo, o céu, o inferno, ó Deus. E somente Jesus Cristo pode nos levar para o céu, ó Pai. Somente, Pai, o Senhor, meu Pai. E assim, ó Deus. E assim, ó Pai querido, Senhor na glória, como, Pai, Daniel, meu Pai, como Jeremias, Pai, como Ezequiel, Senhor na glória, eles oravam, meu Pai, meu Pai, Senhor na glória, no meio, meu Pai, Senhor na glória, de uma invasão, meu Pai, de uma guerra, meu Pai, eles estavam ali, meu Pai, orando, meu Pai, ou até mesmo antes, Pai, de começar, meu Pai, de acontecer, meu Pai, eles estavam ali orando, meu Pai, confessando, Pai, os seus pecados, ó Deus, pedindo perdão, Pai, pelo pecado, Pai, do povo, ó Deus, e clamando pela tua misericórdia, para que o Senhor viesse intervir, meu Pai, para que o Senhor viesse, meu Pai, Senhor na glória, travar, meu Pai, aquela invasão, ó Deus, aleluia, Pai, assim também eu estou aqui, meu Pai, pedindo a Ti, meu Pai, para que o Senhor venha cessar, ó Deus, essa guerra, meu Pai, para que, Pai, muitas almas possam ser poupadas, meu Pai, da morte, ó Deus, porque os profetas, Pai, eles oravam, meu Pai, porque eles sabiam, meu Pai, que muitas vidas, Pai, iriam, Pai, perecer, meu Pai. Eles oravam, Deus, porque eles sabiam, meu Pai, que numa invasão, meu Pai, aleluia, Senhor, muitas pessoas morrem, meu Pai. Muitas pessoas morrem, meu Pai. Ó, meu Pai, nenhum de nós, meu Pai, se alegra, meu Pai, em ver, meu Pai, outro país, Pai, atacando outro, meu Pai, e ver pessoas morrendo, meu Pai, um matando o outro, meu Pai. Não se alegramos, ó Deus, não se alegramos, Pai, não desejamos, Pai, que isso venha, meu Pai, continuar, ó Deus. Então, assim como os profetas, Pai, clamavam, meu Pai, eu venho aqui clamar ao Senhor, Pai, pedindo ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia, para que o Senhor venha salvar, meu Pai, o povo da Ucrânia, meu Pai, para que o Senhor venha salvar, meu Pai, as almas também na Rússia, ó Deus. Ó, Pai, para que o Senhor venha, Pai, cessar, meu Pai, essa guerra, ó Deus. Ó, meu Pai, a qual, meu Pai, está custando, meu Pai, a vida, Pai, de muitos homens, Pai, muitas mulheres, meu Pai, muitos velhos, meu Pai. Ó, Senhor da glória, como está sendo difícil, de Deus, para as mulheres grávidas, meu Pai, da Ucrânia, meu Pai. Aleluia, meu Pai, porque elas estão ali, Pai, na maternidade, meu Pai, e de repente uma bomba estoura, meu Pai, a maternidade. Oh, Senhor da glória, está ali, Pai, insegura, meu Pai, naquele hospital, meu Pai. Ó, Pai, para poder ter, Pai, a sua criança, Pai, para poder, Pai, aleluia, Pai, ter, meu Pai, Senhor, na glória, seu filho, a sua filha, meu Pai, como é difícil, meu Pai, para as grávidas, Deus, na Ucrânia, Deus, que está agora, Pai, tendo filho, meu Pai, que está agora, meu Pai, que chegou a hora, Pai, aleluia, Pai, da criança nascer, meu Pai, e a mãe, Pai, está lá, meu Pai, Senhor, na glória, para poder, meu Pai, ter a criança já preocupada, meu Pai, aleluia, Pai, de uma bomba cair naquele prédio, meu Pai, e matar ela, Pai, seu filho, e matar ela, Pai, a sua filha, ó Deus. Olha que situação, ó Deus, aquele povo está vivendo, meu Pai, está sob o medo, Pai, está, meu Pai, aterrorizados, meu Pai, com essa guerra, meu Pai, porque sabe, meu Pai, que muitas pessoas morreram, meu Pai, muitas pessoas estavam em casa, meu Pai, aleluia, Pai, foram, meu Pai, sendo bombardeados, meu Pai, foram, Pai, feridos, meu Pai, foram mortos, meu Pai, através de bombas, Pai, através, Pai, Senhor, de bala perdida, através, meu Pai, de tanque de guerra, ó Deus. Ó, Senhor, na glória, e as pessoas não têm segurança, meu Pai, naquele país, ó Deus,
e procura, meu Pai, um abrigo, meu Pai, procura, Pai, um lugar seguro, meu Pai, aleluia, Pai, e o lugar seguro, meu Pai, e o lugar seguro, Pai, a qual, se na glória eles podem, meu Pai, se esconder, meu Pai, é no esconderijo do Altíssimo, meu Pai, aleluia, se na glória, está, meu Pai, guardado sob a tua sombra, Deus, aleluia, Pai, quando, se na glória, o povo vai ficar, meu Pai, sob o esconderijo do Altíssimo, meu Pai. Ó, Senhor, na glória, ninguém poderá acertá-los, ninguém poderá, aleluia, Pai, poderá, Senhor, na glória, ó, Senhor, na glória, achá-los, ó Deus. Eu peço, Pai, a Ti, Senhor, na glória, eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai, nesta manhã, ó Deus, tenha misericórdia, Pai querido, tenha misericórdia, meu Pai, que nós, Pai, igreja, Pai, viemos, Senhor, na glória, se juntar em oração, meu Pai, fazer campanha, Pai, de oração pela Ucrânia, Deus, que nós possamos, sim, ó Deus, estar até mesmo jejuando pela Ucrânia, Senhor, na glória, fazendo campanha, ó Deus, para que o Senhor venha salvar, para que o Senhor venha, Senhor, na glória, mudar, meu Pai, a situação, meu Pai, dessa guerra, meu Pai, para que o Senhor possa, ó Deus, aleluia, Pai, fazer, Pai, essa guerra cessar, meu Pai, essa guerra, meu Pai, parar, Senhor, na glória. Oh, Pai querido, eu peço, Pai, a Ti, ó Deus, porque poderia ser aqui no Brasil, meu Pai, mas está sendo lá na Ucrânia, meu Pai, ó, Senhor, na glória, e hoje em dia, Senhor, na glória, um país quer tomar o outro, meu Pai, por ambição, meu Pai, por ganância, meu Pai, e essa ambição, meu Pai, essa ganância, meu Pai, faz, meu Pai, que muitas vidas venham morrer, meu Pai, faz que muitas vidas venham, meu Pai, perecer, ó Deus. Ó Pai querido, e muitas almas, meu Pai, aleluia, Pai, muitas almas, meu Pai, estão morrendo, meu Pai, por causa da ambição, meu Pai, por causa da ganância, Pai, do homem, meu Pai, em querer, meu Pai, tomar, Pai, o que é dos outros, meu Pai, o que não pertence a Ele, ó Deus. Oh, Pai querido, eu peço, Pai, a Ti, Senhor, na glória, eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha dar um basta nisso, meu Pai, dá um basta, Pai, nessa guerra, Pai querido, dá um basta, Senhor, na glória, porque somente a Ti, meu Pai, somente o Senhor pode, Pai, mudar, meu Pai, essa situação, meu Pai, somente o Senhor pode dar um basta, Senhor, na glória, porque tudo está sob Teu controle, meu Pai, nada foge, Pai, do controle do Senhor, meu Pai, ainda que o homem ache, Pai, que é poderoso, meu Pai, ainda que o homem fala que vai tacar bomba, ainda que o homem fala que vai, meu Pai, se na glória continuar a guerra, meu Pai, mas quando o Senhor, meu Pai, aleluia, Pai, libera a palavra, Pai, dizendo basta, meu Pai, o homem tem que parar, ó Deus, porque tudo está sob Teu controle, meu Pai, ó Senhor da glória, aleluia, Pai querido, eu clamo ao Senhor para que o Senhor venha travar essa guerra, meu Pai, mas se não for da Tua vontade também de não travar essa guerra, meu Pai, mas que ela venha continuar para poder cumprir a Tua palavra, Pai, que assim seja, meu Pai, mas que todavia o Senhor venha salvar almas, meu Pai, que o Senhor não venha deixar que almas venham morrer sem salvação, ó Deus, aleluia, Pai, porque sabemos que o Senhor está voltando, ó Pai querido, para poder buscar a Tua noiva, para poder buscar a Tua igreja, Pai querido, ó Senhor na glória, enquanto a Tua igreja estiver aqui, meu Pai, aguardando a Sua vinda, meu Pai, a Tua igreja clama, meu Pai, a Tua igreja implora, Deus, pela salvação, meu Pai, das nações, meu Pai, aleluia, Pai, nós iremos clamar pela Ucrânia, iremos clamar, ó Deus, pela Rússia, Pai querido, para que o Senhor venha salvar, meu Pai, tantos russos, meu Pai, quantos, aleluia, Pai, Senhor na glória, a nação da Ucrânia, Senhor na glória. Oh, Pai querido, então eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, eu peço ao Senhor, meu Pai, nesta hora, Deus, para que o Senhor venha salvar, ó Deus, salva, meu Pai, o maior número possível de almas, meu Pai, na Ucrânia, Pai, na Rússia, Pai, em todo o mundo, meu Pai, antes do Senhor voltar, meu Pai, eu clamo ao Senhor pelo avivamento, Pai, mundial, meu Pai, para que o Senhor venha trazer um avivamento, meu Pai, em todo o mundo, meu Pai, nos quatro cantos da terra, meu Pai, para que os homens possam, meu Pai, Senhor na glória, olhar para Ti, meu Pai, e possa, Pai, buscar, meu Pai, a salvação que há em Ti, meu Pai, para que possam receber a vida eterna, meu Pai, para que possam, meu Pai, ser arrebatados, ó Deus, ser salvos, meu Pai, pela Sua vinda, meu Pai, da ira vindoura, meu Pai, porque isso está acontecendo, Pai, não é nada, Pai querido, porque isso são o princípio das dores, ó Pai, mas vai vir, Pai, a grande tribulação, ó Deus, e a grande tribulação será terrível, Pai querido,
será muito terrível, meu Pai. Será somente de dor, ó Deus. Aleluia, Pai, será uma tribulação de Senhor, na glória, de muita dor, meu Pai, muito sofrimento, ó Pai querido. Ó, meu Pai, e aqueles que ficarem, meu Pai, vão sofrer muito, meu Pai, vão chorar muito, meu Pai. É por isso que eu lhe peço, ó Deus, eu clamo a Ti, ó Pai, pela salvação, meu Pai, do povo da Ucrânia, meu Pai, da nação da Ucrânia, meu Pai, também dos russos também, ó Deus. Ó, meu Pai, que são almas, meu Pai, que nós precisamos se preocupar, Senhor, na glória. Ó, meu Pai, por causa da ambição de um homem, meu Deus. Muitas pessoas estão morrendo, ó Deus. Ó, Senhor, na glória. Olha como o diabo usa, meu Pai, um homem, meu Pai, para poder provocar uma guerra, meu Pai. E nessa ambição, Pai, que o diabo coloca, Pai, no homem, meu Pai, faz que muitas vidas venham morrer, meu Pai. E morrer, Pai, ainda por cima, sem salvação, ó Deus. Então essa, Pai, é a nossa preocupação, meu Pai, porque não desejamos, meu Pai, que ninguém venha entrar, Pai, no inferno, meu Pai, porque, Pai, o inferno foi criado, ó Deus, para o diabo, para os demônios. Mas o diabo sabe, ó Deus, ó Pai querido, que ele já está condenado, meu Pai, ao lago de fogo de enxofre. Ele quer também levar o homem, Pai, e a mulher, ó Deus, também para o lago de fogo de enxofre. Ele quer levar o homem e a mulher para o inferno, para poder sofrer com ele, ó Deus, porque ele não tem mais a oportunidade de entrar no céu, ó Deus. Mas nós, meu Pai, temos Jesus, que é o nosso Salvador, que pode, ó Deus, aleluia, Pai, nos salvar, meu Pai, porque o Senhor enviou o Teu Filho amado para a terra, meu Pai, para poder morrer por nós, ó Deus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna, meu Pai. E o próprio Senhor, ó Deus, reconciliou, Pai, o mundo, Pai, consigo mesmo, Pai, através da morte, Pai, de Jesus Cristo, ó Deus. E o Senhor provou, Pai, o Seu amor, meu Pai, enviando o Seu Filho amado, meu Pai, para poder morrer por nós, Pai, na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, meu Pai, sendo nós ainda homens, meu Pai, aleluia, Pai, praticantes, meu Pai, do pecado, Pai, sendo homens pecadores, Pai, mortos espirituais, Tu enviaste Teu Santo Filho Jesus para poder morrer por nós, ó Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, na glória, obrigado, Pai querido, Senhor, na glória, por ter enviado Teu Santo Filho Jesus para poder morrer por nós na cruz do Calvário. Obrigado, ó Deus, Pai, por ter, Pai, nos reconciliado consigo mesmo através da morte de Jesus Cristo, meu Pai. E hoje, Pai, graças ao Senhor, meu Pai, e graças a Jesus Cristo, meu Pai, aleluia, Pai de Nazaré, que é o nosso Salvador, ó Deus. Aleluia, Pai, nós podemos, Pai, alcançar, meu Pai, a reconciliação contigo, ó Deus, através do Filho Jesus Cristo, meu Pai, através do Salvador Jesus, meu Pai. Todo mundo pode, meu Pai, alcançar, meu Pai, pode se reconciliar com o Senhor, ó Pai, através de Jesus, meu Pai, crendo em Jesus, meu Pai. Aleluia, Pai, aceitando a Jesus, meu Pai, e se batizando em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, Pai, o Senhor reconcilia, Pai, a pessoa consigo, meu Pai, contigo mesmo, Pai, através de Jesus Cristo, meu Pai. Ó Pai, isso, meu Pai, Senhor, na glória, o diabo não pode, meu Pai, alcançar, meu Pai, a reconciliação, meu Pai. O diabo não pode mais se reconciliar com o Senhor, meu Pai, e nem mesmo os demônios podem, meu Pai, se reconciliar com o Senhor, meu Pai, a ponto, Pai, de voltar para o céu, ó Deus, pois eles já estão julgados, meu Pai, e no fim de tudo, ó Deus, ó Pai, no juízo, meu Pai, do grande trono branco, meu Pai, quando chegar o fim, Pai, de todas as coisas, meu Pai, a qual o Senhor irá julgar, meu Pai, o mundo, Pai, as nações, Pai, o Senhor vai lançar, meu Pai, o falso profeta, o anticristo, Satanás e todos os demônios, Pai, no lago de fogo de enxofre, meu Pai. E a Tua palavra diz, ó Deus, aleluia, Pai, que eles irão, meu Pai, queimar, meu Pai, no fogo dia e noite, e a sua fumaça, Deus, aleluia, Pai, não cessará de subir, ó Senhor, na glória, de dia e de noite irão queimar diante de Deus e diante dos santos anjos, ó Pai querido, ó Pai, e o diabo sabendo disso, Senhor, na glória, o diabo, sabendo disso, meu Pai, ele provoca, Pai, mortes, meu Pai, em massa, meu Pai. Aleluia, Pai. O diabo trabalha para poder levar, meu Pai, o maior número possível de almas para o inferno, ó Deus. Aleluia, Pai. O diabo tem conseguido, meu Pai, levar muitas almas para o inferno, meu Pai. O diabo tem, meu Pai, dado poder para o homem, Senhor, na glória.
E o homem, através do poder, Pai, das suas ambições, meu Pai, ele tem matado, meu Pai, tem destruído a sua vida também, meu Pai, a ponto, Pai, de perder a sua vida, Pai, por coisas, Pai, banais, meu Pai, por coisas, Pai, perecíveis, Pai, da terra, meu Pai, Senhor, na glória, e acabar, Pai, no fogo do inferno, Pai querido. Oh Deus, somente o Senhor pode mudar, meu Pai, essa situação, ó Deus, derramando, Pai, um grande avivamento, Pai, na Ucrânia, meu Pai, no Brasil, ó Deus, em todo o mundo, ó Pai querido, salvando, Pai, almas, meu Pai, libertando almas, ó Deus. Ó Pai querido, eu peço ao Senhor, meu Pai, eu peço a Ti, meu Pai, para que o Senhor venha derramar, ó Deus. Eu sei que a Tua igreja, meu Pai, tem falhado muito, meu Pai. O Senhor tem estado, meu Pai, desgostoso, Pai, contra a igreja, meu Pai. Porque nós pecamos, Pai, contra o Senhor, Pai, se rebelamos contra a Tua lei, meu Pai. Mas peço que o Senhor venha nos perdoar, ó Deus. Peço que o Senhor venha perdoar, Pai, as nossas rebeliões, meu Pai. Peço que o Senhor venha perdoar para nossos pecados, ó Deus, as nossas iniquidades, meu Pai, as nossas faltas, Pai, para com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha perdoar, ó Deus, nossos pecados, Pai, e venha atender, Pai, a nossa oração, Pai, nos perdoando, Pai, e nos salvando, ó Deus, e salvando, Pai, a nação da Ucrânia, Deus, e salvando, Pai, aquelas almas, Pai, da Rússia, meu Pai, salvando os soldados, ó Deus, aleluia, Pai. Eu peço, Pai, ao Senhor, meu Pai. Eu peço, Pai, a Ti, meu Pai, nesta hora, meu Pai. É em nome de Jesus Cristo, meu Pai. E eu oro, meu Pai. Eu oro, Pai, nessa manhã, Pai, te agradecendo, meu Pai, pela oportunidade que o Senhor me concede, meu Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento, Pai, esse período, Pai, de oração, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, atender, Pai, a minha oração, meu Pai. Que o Senhor possa ouvir a minha oração, possa receber, meu Pai. Aleluia, Pai, esse clamor, ó Deus. E que o Senhor possa, Pai, socorrer, meu Pai, a nação da Ucrânia, meu Pai, e também, meu Pai, a nação da Rússia, meu Pai, os moradores, meu Pai, Senhor, na glória, os cidadãos, meu Pai, que estão em desespero, Pai, naquele país, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigado, Deus. Assim, meu Pai, eu oro, Pai, e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém, e graças a Deus.